Olá! Então, hoje eu vou fazer uma live, né? Sobre os maiores erros que o farmacêutico comete quando ele atende pacientes com diabetes. Então, vou dar um tempinho aí pro pessoal ir entrando. Deixa eu só ajustar a luz aqui, que a luz tá um pouco forte demais. Deixa eu virar ela aqui, que aí vai ficar boa. Aí, ficou bem melhor. E aí, tudo bem com vocês? Ah, muito bom. Isso aí. Então, a gente compartilha tanta coisa que não, de fato, não edifica, não ajuda ninguém, né? Então, primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é compartilhar. Aqui embaixo tem um botãozinho, acho que é por aqui ou aqui, que você pode convidar os seus amigos para ver também e aprender mais sobre diabetes. Vocês estão me escutando? Dá um joinha aí só para eu saber. Oi? Ótimo, me mandou um joinha aí. Muito obrigado. Então, vamos lá. Eu recebi várias perguntas de vocês. Estão aqui as perguntas sobre diabetes, né? Então, assim, tem perguntas de nível mais iniciante, perguntas de nível mais avançado. Eu vou vou responder essas perguntas mais no final, tá bom? Mas primeiro eu vou falar de alguns erros, né, que o farmacêutico geralmente comete quando ele está atendendo pacientes com diabetes. Então, quais são esses erros? Primeiro erro, tá, que eu gostaria de falar com vocês. Só um parênteses. Depois essa live vai ficar gravada e eu vou disponibilizar ela no YouTube. Então, você também pode ver também depois no YouTube, beleza? Então, primeira coisa, confundir valores de diagnóstico com valores de acompanhamento. Esse é um erro muito comum, tá? Sabe aquele 126 lá? Será que qual é o valor que o paciente tem que ter quando ele chega na sua farmácia, que você vai lá fazer o teste de glicemia capilar? Qual é esse valor? É 126? É 100? É 200? Como que é? Esse é um erro muito comum. Se você prestar atenção, existem dois valores. Um valor de diagnóstico, que o médico vai usar para definir se a pessoa tem ou não diabetes. E outro valor que nós, farmacêuticos, usamos para definir se o tratamento do paciente está dentro do que a gente espera. Ou seja, parâmetros de efetividade e parâmetros de segurança, tá? Quais são esses valores? Quando o médico está lá desconfiado que o paciente tem diabetes, ele quer fazer o diagnóstico dessa condição, ele vai usar por base o valor de 126. Então, ele vai lá pedir o exame de glicemia jejum e vai ter que dar acima de 126, tá bom? Se ele pedir hemoglobina glicada também, vai ter que estar acima de 6,5 essa hemoglobina glicada. Isso é o valor para diagnóstico. E eu vejo que muita gente confunde o valor para monitoramento. E qual que é o valor para monitoramento? Aí a gente tem que lembrar das metas, tá? Se você pegar a diretriz brasileira de diabetes, você vai ver que existe um grupo de metas terapêuticas. Se o paciente estiver tomando medicamento ou não, tá? Tomando medicamento ou insulina ou o que for, é a meta terapêutica dele. Para glicose jejum, essa meta terapêutica é menor do que 100. E aí que muita gente escorrega, porque acha que é 126, 130. Não é mais 126, 130. Essa meta é menor do que 100. A gente tolera até 130 para alguns pacientes que estão, vamos colocar assim, esses pacientes eles já têm menos expectativa de vida, são pacientes acamados, a gente acaba tolerando um pouquinho mais, tá? Até 130. Mas para pacientes rígidos, esses pacientes a gente tem que fazer de tudo, e principalmente paciente que tem muita expectativa de vida, para que ele fique abaixo de 100 na glicemia jejum. Já na glicemia pré-prandial, também a meta é menor do que 100, tá? Então fica 100 de jejum,
sem de pré-prandial. E também tolerável até 130. E se você pegar o pós-prandial, no pós-prandial a meta é menor do que 160, tá bem? E a gente tolera até 180 para esses pacientes que já têm baixa expectativa de vida, que já estão acamados, debilitados de alguma forma. Então, tá vendo que os valores são bem diferentes? Então, quando você estiver atendendo um paciente, for fazer lá a glicemia capilar dele, e ele tem diabetes diagnosticado, você vai lembrar desses valores. 100 de jejum, 100 de pré-prandial e 160 de pós-prandial. Esse pós-prandial, 2 horas após a última refeição, tá bom? Então, essas são as metas. É o primeiro erro que o farmacêutico comete geralmente, tá bom? E aí, o segundo erro que o farmacêutico geralmente comete, não pedir um diário glicêmico. O que é um diário glicêmico? Tem uma estrutura, tá? São 3 dias consecutivos que esse paciente vai marcar lá em vários horários, pelo menos 6 por dia. Como que tá a glicemia capilar dele. Então vai ser lá, glicemia jejum, vai marcar glicemia pós-prandial, ou seja, depois do café da manhã, vai marcar antes do almoço, depois do almoço, antes do jantar, depois do jantar. Pelo menos essas 6 medidas. Dá para fazer uma medida também à noite, antes de dormir, e uma de madrugada, às 3 horas da manhã. Assim você consegue mapear o dia, né, como que tá a variação da glicemia dele durante o dia. Tem que pedir isso para todos os pacientes, para ver se não tem algum momento do dia que essa glicemia está fugindo das metas que a gente acabou de ver. Então, se, por exemplo, você está vendo que o problema dele está na pós-prandial, aí você vai ter que ver com o médico qual seria a melhor alternativa para a gente definir uma abordagem para isso, para que ele não tenha essa meta terapêutica ultrapassada no pós-prandial. Mas como você vai saber isso? Apenas olhando o diário glicêmico. Eu posso disponibilizar para vocês um diário glicêmico, tá bom? É só mandar um joinha, um oi aí que eu mando depois para vocês. Quem já faz parte dos e-mails, que recebe os meus e-mails, eu posso enviar também lá pelos e-mails. E eu posso deixar um link aqui no Instagram. Então, quando você entrar no meu perfil e lá no link do perfil, é só você clicar. Que lá dentro, no final, vai ter lá um exemplo de diário glicêmico, tá bom? Que você pode usar tranquilamente para pedir. Inclusive, se você tem um paciente que usa o aparelhinho, o glicosímetro, muitas marcas dá para você fazer o download no computador, né? E aí você já tem esses dados e é bem bacana, tá bom? Terceiro erro do farmacêutico: acreditar no paciente. É um erro que não é necessariamente ligado à farmacoterapia, mas é um erro muito grande. O paciente, gente, a gente sempre tem que ter em mente que o paciente está mentindo. Parece uma piada, mas é verdade. Então, assim, paciente, você olha para ele e você pensa, ele está tentando me enganar. Ele está tentando me passar a perna. Por quê? Porque o paciente ele fala que toma o medicamento e não toma. O paciente fala que usa a insulina de uma maneira assim e na realidade está usando de outra forma. Fala que guarda de um jeito e guarda do outro. Então a gente sempre tem que desconfiar dos pacientes. É a primeira regra, assim, se você quer trabalhar com clínica. E como que a gente vai quebrando isso? A gente vai quebrando isso fazendo o quê? Conversando com o paciente e tentando colocar ele em contradição, sempre que possível, confrontando as ideias dele. Então, uma ótima estratégia é sempre pedir ao paciente como ele faz, tá? Que também entra no quarto erro aí do farmacêutico, que é nunca pedir como que o paciente faz determinada coisa. Por exemplo, você quer saber se o paciente está usando a insulina de maneira correta. Você não pode virar para ele e perguntar: você está usando a insulina desse jeito que está aqui prescrito? O que ele vai virar para você e vai falar? Que sim, óbvio que ele está usando do jeito que está prescrito. A maneira correta, que eu mais gosto de fazer, você pega a prescrição, tira a prescrição da mão dele e pergunta para ele: me fala, né, Dona Maria, me fala como você está usando a insulina. E aí, deixa o paciente falar. E você vai ver, quando você começar a fazer esse tipo de abordagem, que eles não sabem, que eles
gaguejam, que eles erram. Então isso é um problema muito, muito sério, tá? Que a gente tem que lidar. Então, nunca acredite no paciente e sempre peça para o paciente te dar o feedback, te dizer como ele faz as coisas. Então, ao invés de falar assim, você está guardando a insulina na geladeira ou no congelador? Não, você não vai fazer isso. Você vai falar assim, onde é que você está guardando a insulina? É diferente. Você não dá nenhuma opção para o seu paciente. Ele tem que dizer exatamente o que ele está fazendo. E aí você, como profissional farmacêutico, vai descobrir se está certo ou errado, tá? Então, isso é muito importante. Essa questão de não acreditar no paciente é tão importante que no início, quando você está começando a conversa ali, né? É importante, aliás, começando a sua interação com os pacientes, eles não confiam em você. Então, eles tentam a todo custo te testar, eles tentam a todo custo tentar validar o que você está falando, ou seja, o fulano me disse isso alguma vez, eu vou perguntar para ele para ver se ele fala a mesma coisa. Então, muitas vezes ele tende a não falar a verdade com você para te testar. Então, sempre desconfie do seu paciente. É a primeira solução. Se você está achando que ele não está tendo adesão, aquele sentimento que está lá dentro de você pode ser verdade. Pode ser que ele não esteja com uma boa adesão. Então, confie no seu taco também um pouquinho, tá bom? E não pedir um outro erro, né? O quinto erro é não pedir se o paciente está ou não de jejum para fazer o teste de glicemia capilar. Parece que é um erro bobo, mas muita gente comete isso. Pessoal, a glicemia varia muito entre o dia, conforme o que o paciente come e os horários que o paciente come, né? Então, veja só, isso é uma coisa muito importante. E se o paciente chega lá na sua farmácia ou no seu consultório e você faz o teste de glicemia nele, mas não pergunta qual é o último horário da alimentação dele, todo aquele seu valor, ele é um valor falso, é um valor mentiroso, né? Que não corresponde à realidade. E aí você tem um problema. Uma coisa importante, você vai saber lá, está em jejum ou não está em jejum? Se ele não estiver em jejum, você tem que ver o seguinte, se a glicemia dele estiver acima de 200, automaticamente é encaminhamento ao médico, você não precisa fazer nada. Se estiver abaixo de 100, excelente, tá? Esse paciente não está em jejum, mas mesmo assim está abaixo de 100, beleza, tá? Excelente, está tudo funcionando. O problema é se estiver entre 100 e 200. Aí, se tiver entre 100 e 200, o que você vai fazer? Vai realizar um segundo teste em jejum. Vai pedir para ele, volta aqui na farmácia amanhã, ou volta aqui no consultório amanhã, para a gente fazer um outro teste. Eu gostaria que você ficasse em jejum. Você vai fazer o mesmo teste de glicemia capilar nele. E aí, se der acima de 100 em jejum, você tem que encaminhar para o médico, porque você acabou de pegar um paciente que pode ter diabetes e não sabe. Tá? Então, é a nossa função enquanto farmacêuticos no serviço de rastreamento. Agora, se o paciente estiver em jejum, a questão para o rastreamento muda um pouco, tá? Por exemplo, se estiver abaixo de 100, joia, sempre abaixo de 100 está muito bom, não estando em hipoglicemia, claro. Agora, se ele estiver em jejum acima de 126, a gente já encaminha para o médico. Por quê? A gente viu lá atrás que a gente não pode confundir os valores de acompanhamento com os valores de diagnóstico. E o médico, ele vai usar o número de 126 para ver o diagnóstico do diabetes. Então, se o meu paciente está em jejum e está com glicemia acima de 126 e não sabe que é diabético, que tem diabetes, você vai encaminhar ele ao médico, porque ele tem grandes chances de ter, tá? E aí, se ele tiver entre 100 e 125, você vai fazer a mesma tática. Vai pedir para ele voltar no outro dia e fazer esse teste em jejum. E aí, fazendo esse teste em jejum, tem que dar abaixo de 100. Porque se der acima de 100, você tem que encaminhar ele também ao médico. Por quê? Pode ser que ele esteja também com uma outra condição, que é o pré-diabetes. O pré-diabetes é a glicose em jejum entre 100 e 125, tá? Esse 100 e 125 não configura diabetes, mas a pessoa já está ali com todos os drives instalados para ter diabetes, ou seja, ele já está com resistência periférica à insulina, não está funcionando muito bem a questão da insulina, e ele já está assim,
pronto para se tornar um paciente diabético. É um momento de intervir, tá bom? Agora, se o paciente já tem a condição do diabetes, quando o paciente chega na farmácia, você vai pedir ele se ele está em jejum ou não, porque você tem que saber qual é o momento, qual é a meta para aquele momento. Se ele está em jejum, a meta é menor do que 100. Se ele está pré-prandial, a meta também é menor do que 100. E se ele está pós-prandial, a meta vai ser menor do que 160. Não estando dentro dessa meta, existem duas possibilidades. Farmacoterapia não está boa ou ele está com baixa adesão. Então, você já vai convidar esse paciente para o seu serviço. Olha só, o rastreamento ele é uma forma de você convidar o paciente para o seu serviço. Isso é muito bacana, porque você começa a, de fato, construir uma rede de clientes, construir uma rede de pacientes que vão sempre ali estar te procurando para você fazer esse acompanhamento, tá bom? Eu já vou chegar na parte das perguntas. A nossa live não pode demorar muito tempo, porque o Instagram, ele corta, ele não deixa, tá? Então, eu tô falando aqui, mas eu não sei até que momento que o Instagram vai deixar a gente ao vivo, tá bom? Então, esses são os 5 principais erros dos farmacêuticos, tá? Vamos recapitular. Confundir os valores de diagnóstico com os valores de acompanhamento, tá? Lembrem-se da diferença dessas duas coisas. A segunda, não pedir o diário glicêmico. Então, se você tem um paciente com diabetes, você vai, a partir de hoje, pedir sempre o diário glicêmico para ver em quais momentos do dia o seu paciente está estourando os valores da meta terapêutica. Acreditar no paciente sempre, você tem que sempre desconfiar do seu paciente. Então, paciente é assim, o seguinte, quando eu falo isso, falo, tá se alimentando bem? Como que é a sua alimentação? Aí o paciente fala um monte de coisa lá que nem sempre é verdade, né? Então, eu já tive paciente que escondia caixa de bombom no guarda-roupa. Não é, o paciente diabético pode comer bombom? Pode, ele tem todo o direito, como toda pessoa, desde que tudo esteja controlado. O paciente diabético ele não tem que fazer restrição de nenhum tipo de alimento, desde que esteja tudo dentro das metas terapêuticas e que ele esteja fazendo o tratamento de maneira adequada, tá? Aí, a quarta coisa foi não pedir para o seu paciente mostrar como aplica ou como usa o medicamento. Então, sempre você vai virar para ele e vai falar assim, eu quero que você me mostre como que você faz para aplicar a insulina. Eu quero que você me fala como você guarda a insulina. Ou seja, sempre pedir o paciente para te dizer e nunca falar para ele na pergunta a resposta. Tipo, você guarda a insulina na geladeira? Não, isso é um erro gravíssimo. Você tem que pedir para ele te dizer como ele guarda. E aí sim você vai, de fato, descobrir a verdade, tá? Uma coisa importante que eu até tinha me esquecido de falar, peça ao seu paciente para te mostrar como ele aplica a insulina ali na sua frente. Não, ele não vai aplicar a insulina de verdade, ele vai simular. Então ele vai pegar, ó, eu vou pegar a minha seringa aqui, eu vou pegar no frasquinho aqui, né? O paciente fazendo na sua frente, mostrando, aqui eu vou, ele fingindo, né? Vou colocar a agulha aqui dentro, vou virar, né? Vou tirar, vou aplicar. E aí você pede para ver a barriga dele, sabe por quê? O paciente diabético, ele adora aplicar a insulina no mesmo lugar, porque ali vai perdendo a sensibilidade. E aí vai perdendo a dor, né? Vai ficando com menos dor, então ele gosta de aplicar no mesmo local. E às vezes você vê a barriga do paciente, tá tudo roxo, ferido, porque ele tá aplicando sempre no mesmo local. Ou já tem lipodistrofia, né? Que é um problema gerado justamente pela aplicação da insulina no mesmo local. Então, o que você vai fazer? Pedir para ver a barriga do seu paciente, não tem nenhum problema, você está fazendo uma consulta. Claro que não é lá na farmácia, no meio da farmácia, no meio das gôndolas, não é isso. É lá na sala reservada, tá bom? Então, fala, deixa eu ver sua barriga para ver como que tá. E você vê, porque pode estar cheio de roxo, pode estar, assim, enfim. E aí, o que você vai virar para ele e vai falar? Vai ensinar ele a fazer o rodízio, né? Tem que aplicar fazendo rodízio para que ele não tenha esse tipo de problema. Mas isso você tem que pedir para você ver, porque o paciente mente, né? O paciente vai falar para você, não, tá ótimo,
tá tudo muito bom, mas você vai ver a barriga dele tá toda roxa. É exatamente isso que quando eu falo, não acredite no seu paciente de primeira. Você pode acreditar, mas quando você já tiver um bom caminho com o seu paciente, já tiver atendido ele durante muito tempo, tá bom? Que aí você já sabe o perfil do seu paciente, você passa a conhecer ele, tá bom? E aí, a última é não pedir se o paciente está fazendo jejum ou não para fazer os testes de glicemia. Lembra que o teste de glicemia ele tem a ver com os horários de alimentação. Então, são esses cinco erros muito importantes que o farmacêutico acaba cometendo de vez em quando atende pacientes diabéticos. Enfim, eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou responder, tá bom? Inclusive, vocês podem enviar também algumas perguntas daqui a pouco. Não envie agora, porque senão eu não consigo ler aqui e ver aí ao mesmo tempo. Tá bom? Então, eu selecionei algumas perguntas que mandaram tanto no grupo da Supervisão Clínica do Telegram, quanto agora aqui no Instagram e na postagem que eu fiz da publicação dessa live, né? Então, primeira pergunta foi da Arlete, lá no grupo do Telegram. Como eu sei que o diabetes do meu paciente está controlado? É simples, tá? Para você saber, você vai pedir o diário glicêmico, tá? Então, vai ver lá se todos os horários do dia ele está dentro das metas terapêuticas, ou seja, glicemia jejum menor do que 100, pré-prandial menor do que 100, pós-prandial menor do que 160. Se tiver tudo dentro das metas, joia. E a hemoglobina glicada também tem que estar dentro das metas terapêuticas, tá? E aí você sabe se de fato o paciente está com o diabetes controlado. E outro parâmetro que nós temos que avaliar também é se ele está fazendo hipoglicemia. Então, se ele está se queixando de, por exemplo, tontura, sudorese, mal-estar, desmaio, que já é muito grave, mas aquela sensação de fome muito intensa, isso pode ser sintoma de hipoglicemia e isso tem que acender um alerta para você, tá? Porque se não acender esse alerta, o que vai acontecer? Você pode estar tendo um paciente com hipoglicemia que vai fazer uma hipoglicemia grave, vai parar no hospital, pode inclusive ir a óbito, e ele te deu todas as dicas e você não percebeu, tá? Vamos lá. Próxima pergunta. Tá. Quando o paciente vem até a farmácia fazer o teste de glicemia capilar, ele deve tomar o medicamento normalmente? Tá? Foi uma pergunta da Maiara ou Nayara, agora na minha letra tá difícil, tá lá no Telegram. Sim, ele deve tomar os medicamentos normalmente. Por quê? Porque, de fato, ele tem que estar dentro das metas. As metas não mudam se o paciente está ou não. O que vai mudar é o horário. Então, você vai perguntar para ele se ele está de jejum ou não, qual é o horário ali certinho. Se ele tiver de jejum, a meta é menor do que 100. Se ele tiver pré-prandial, ali antes do almoço um pouquinho, antes da janta um pouquinho, aí a meta é menor do que 100 também, que é a meta de glicemia pré-prandial. E se for pós-prandial, a meta é até 160. Se for casual, ou seja, qualquer horário do dia que você não sabe a questão da alimentação, você vai considerar a meta de 200, tá bom? Então tem que pode tomar normalmente o medicamento para fazer essa aferição aqui da glicemia capilar, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Como deve ser o primeiro atendimento farmacêutico de um paciente que faz uso de insulina? Da Janaína, lá do Telegram. Janaína, é o seguinte, esse primeiro atendimento, você vai coletar todas as informações de todos os medicamentos que ele toma, tá? Tudo. Vai solicitar glicemia jejum, o exame laboratorial, não apenas a glicemia capilar, porque nesse caso é para acompanhamento, e acompanhamento da farmacoterapia, efetividade e segurança a gente pode solicitar, tá? E também vai solicitar o diário glicêmico, tá? É a primeira coisa que nós vamos fazer. Por quê? Eu só posso propor alguma melhoria para o meu paciente se de fato eu souber com o que eu estou lidando. E eu só posso saber com o que eu estou lidando com todos os medicamentos da minha mesa
e também com os exames recentes na mesa, tá? Então é a primeira coisa que você vai fazer. E aí depois disso, né? A gente vai para a segunda fase, segunda consulta, que é analisar esses resultados. E a gente pode analisar com base nas metas terapêuticas, tá bom? A Lid Oliver, eu não sei pronunciar seu Instagram. A Lid perguntou: na drogaria o farmacêutico pode solicitar esses exames? Pode solicitar esses exames. Tanto glicemia capilar quanto o glicemia jejum, porém para o caso de acompanhamento, tá bom? Não para caso de diagnóstico, beleza? Vamos lá. A partir de quais valores pode ser considerados como hipoglicemia? Daniel, abaixo de 70, tá? Abaixo de 70 já considera hipoglicemia, beleza? O Flávio pediu para falar sobre a insulina inalável. Veja bem, Flávio, agora recentemente foi liberada uma formulação de insulina inalável aqui no Brasil. Ainda não sei como está a comercialização. O que eu sei da história da insulina inalável é que ela já saiu no mercado e a própria empresa que criou ela retirou do mercado há um tempo atrás, tá? Por quê? Porque já estava, se eu não estou enganado, tá? Ela estava gerando problema de câncer no pulmão, tá? Depois disso, a própria empresa tirou ela do mercado, não deixou ela no mercado. Por conta dessa condição. Eles mudaram a formulação e voltaram com ela para o mercado. Porém, atualmente, eu vou ser bem sincero com você, ninguém tem experiência clínica com insulina inalável. A gente tem que ver qual vai ser o pronunciamento, inclusive da Sociedade Brasileira de Diabetes, na próxima diretriz. Por enquanto, nem tem isso na diretriz, tá bom? Vamos ver como que se comporta aí, tá bom? Essa questão nos próximos meses aí. Vamos lá. Próxima pergunta. Qual o tratamento da neuropatia diabética? Eu respondi recebi também essa pergunta. Tratamento da neuropatia diabética. Olha, o diabetes, a glicemia elevada, ela tem um problema muito sério, que ela é neurotóxica. Então, ela começa a danificar o sistema nervoso periférico. Então, gera parestesia, que é aquela sensação de formigamento, dor, perda de sensibilidade. Então, tem relato de paciente, por exemplo, que perde a sensibilidade num grau que ele tá andando de chinelo pela rua, ele perde o chinelo e ele não percebe, ele só vai perceber que perdeu o chinelo em casa, né? Por quê? Porque perde muita sensibilidade. Qual é o tratamento? Então, ali, o tratamento é manejo da glicemia, tem que deixar a glicemia boa, e também nós temos que, no caso do paciente que tem dor, você pode encaminhar para o médico, porque ele faz tratamento de dor crônica. Aí esses pacientes eles vão usar, por exemplo, medicamentos como amitriptilina, né? Amitriptilina, tricíclicos, enfim, esses medicamentos para tratamento de dor crônica, tá? Então, nem sempre quando você vê um paciente com amitriptilina, ele está com depressão. Na realidade, ele pode estar fazendo tratamento de dor crônica. E tem outros medicamentos também, tá? O Edson perguntou no Insta por que tem pessoas que usam insulina mais comprimido. Então, essa é uma pergunta muito interessante. Por que a pessoa não usa só insulina? Eu já vou responder vocês que estão aqui, tá? Por que as pessoas usam insulina mais comprimido? Porque existe o diabetes tipo 1. Esse paciente que tem diabetes tipo 1, ele precisa da insulina para sobreviver. O paciente que tem diabetes tipo 2 é uma progressão. Ele começa o tratamento com os antidiabéticos orais, metformina, depois sulfonilureia, glibenclamida, gliclazida, e pode fazer uso de, eventualmente, várias outras classes, por exemplo, inibidor da SGLT2, né, que é um medicamento mais recente, pode fazer uso de um análogo do GLP-1, de um inibidor da DPP-4, são várias classes aí.
Mas chega um ponto que o pâncreas do paciente, as células beta, vão entrando em exaustão. Quanto maior o tempo de doença, maior a chance dessas células entrarem em exaustão. E aí acaba que o paciente não tem resposta mais aos medicamentos antidiabéticos orais. E ele começa a usar insulina. O primeiro estágio de insulinização do diabético tipo 2 é utilizar uma insulina de ação longa, tipo, ou intermediária, se for SUS, vai ser NPH, uma NPH à noite ou NPH pela manhã, ou se é um paciente do particular que pode pagar, ele vai usar uma glargina, por exemplo, que é uma insulina de ação longa, tá? E aí, isso não descarta o uso de antidiabéticos orais no início do tratamento. Por exemplo, metformina melhora muito a performance da insulina. Aí, começa a questionar o uso da sulfonilureia, porque não faz muito sentido. Então, no início até alguns médicos usam, mas depois a sulfonilureia vai sendo suspensa também, até um ponto que o paciente ele vai usar só a insulina. Então, essa é uma parte de transição ali, tá bom? O Edson também perguntou se glicemia capilar faz diagnóstico. Não, glicemia capilar não é exame de diagnóstico, é exame de rastreamento, tá? Aquele momento que você pegar um paciente fora das metas que eu já conversei com você, depois você pode olhar essa palestra, essa live no canal da Supervisão Clínica do YouTube. Lá você vai ver os valores. Se você pegar aqueles valores lá, você tem que encaminhar para o médico fazer o diagnóstico, porque não é diagnóstico. Glicemia capilar é só para acompanhamento e rastreamento, tá bom? A mãe da Arlete ficou magra depois da metformina. Por que será? Porque a metformina, ela causa uma perda de peso, tá? Não é uma perda de peso muito intensa, não é uma perda de peso muito grande, mas é uma perda de peso que existe, né? É significativa. Geralmente é uns 4 quilinhos só, não é muita coisa não. E isso é muito bom, porque a maioria dos medicamentos para tratar o diabetes promove o ganho de peso. E aí a gente tem um problema. Se ganha peso, é um problema. Primeira meta do paciente diabético é redução de peso. Tem que diminuir o peso o máximo possível. Dieta, exercício físico, redução de peso, tá? Então é a primeira meta. Como a metformina é um desses medicamentos que diminui o peso, ela é primeira indicada. Então é por isso, tá bom? Um dos medicamentos que está sendo bem indicado agora também, inclusive no último posicionamento da diretriz brasileira de diabetes, são os análogos do GLP-1, que no caso é a liraglutida. No mercado existe a formulação chamada Victoza, tá? E tem uma outra que foi aprovada para perda de peso, que é a Saxenda, tá? Saxenda. As duas são liraglutida. E elas são utilizadas também no tratamento do diabetes. Aliás, o Victoza, né, que é a formulação aprovada para o diabetes, e ela é boa porque ela faz perda de peso, tá bom? Deixa eu ver algumas perguntas, mandem perguntinhas ali, deixa eu ver mais quem eu respondo. É que são tantas que eu tô voltando aqui, eu não tô conseguindo ver aqui, peraí. Não seria uma pergunta do Erlan. Acho que é Erlancan. Não seria mais adequado solicitar hemoglobina glicada para monitoramento do tratamento? É excelente pergunta, muito adequado, pode solicitar sim, tá? A hemoglobina glicada, ela é excelente parâmetro, porque lembra da máxima? O paciente mente, acreditar no paciente sempre é um erro. Então, quando que você vai pegar isso? Quando o paciente está falando que está fazendo tudo certo, mas a hemoglobina glicada dele está ruim. Pode ser que ele esteja falando verdade, pode ser que ele esteja escondendo uma caixa de bombom no guarda-roupa, tá bom? Maiara, eu respondi a sua pergunta, tá? Se você perdeu, você dá uma olhada que eu respondi a sua pergunta. Deixa eu ver mais algumas perguntas. Do Melo Alane. Vários pacientes se queixam de dores abdominais com o uso da metformina. Como orientá-los, né? Essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Porque um dos principais eventos adversos da metformina é justamente essa questão dos eventos gastrointestinais, né?
Então, ela pode causar ali diarreia, flatulência. É bem comum da metformina. Como que a gente faz o manejo disso? Primeira coisa, você vai solicitar para o paciente tomar a metformina junto com a alimentação. Isso. Acabou de almoçar, acabou de jantar, acabou de tomar o café da manhã, toma metformina naquele momento. Por quê? O alimento acaba protegendo o estômago, tá? E o sistema digestivo, tá? Então minimiza muito esses efeitos. Segunda coisa, diminuir o consumo de carboidrato. Então, às vezes, apenas reduzir um pouco o carboidrato já diminui bastante o desconforto abdominal. Terceira coisa que você vai pedir para o seu paciente: insistir no tratamento. Parece uma brincadeira, mas assim, 20 dias, 30 dias que o paciente insiste no tratamento sem pular os medicamentos, o corpo ele se adapta e esses sintomas eles minimizam muito, muito mesmo, tá bom? E a quarta coisa que dá para fazer é solicitar o médico, tá bom? O médico para substituir a metformina normal pela metformina XR, tá? Que a metformina XR pode minimizar muito os eventos gastrointestinais, tá? Então são essas 4 coisas que dão para ser feitas, assim, 95% dos pacientes você consegue manejar muito bem. E a metformina é aquele medicamento bom, bonito e barato. A gente quer que o paciente use a metformina, tá? Bom, bonito e barato. Por que que a gente quer que o paciente use a metformina? Justamente por isso. Ela reduz morbimortalidade, ela melhora o metabolismo global do paciente, melhora a ação da insulina, tá bom? Uma outra pergunta. A Jaciene Lopes, certa vez uma ginecologista mandou tomar metformina para cistos no ovário. Qual a relação? Então, Jaciene, a metformina, lembra que eu falei que ela é um medicamento que melhora muito o metabolismo global. Cisto no ovário, né, ovário policístico, geralmente está ligado com uma questão que a gente chama de síndrome metabólica. Então, a metformina também é indicada nesse caso, tá bom? William, o que fazer quando o paciente se queixa de problema gastrointestinal mesmo usando metformina XR? Existem alguns pacientes que são refratários sim, tá? A metformina. Como eu disse, 5% depois de você fazer essas condutas, tá? Que eu mencionei, essas 4, é muito difícil que o paciente ainda tenha. Mas vamos supor que ele ainda tem. Tive vários casos desse tipo de paciente. O que vai fazer? Aí a gente não tem que insistir muito no uso da metformina, vai trocar por outras classes, mas é uma perda, tá, para o paciente, é uma perda. Na realidade eu falei a gente, mas é um médico, o médico ele vai ter que fazer essa substituição por outras classes e enfim, tem gente que realmente não se adapta, mas a gente vai tentar o máximo possível que ele se adapte, porque a metformina é um medicamento excelente, bom, bonito e barato, tá bom? Vamos lá, a Daisy, tá? Deizoca, tá? Perguntou quais são os principais PRMs apresentados pelos pacientes diabéticos, tá? Dicas para identificar. Vamos lá. Eu não trabalho com PRM da maneira que você me perguntou, tá? Oh, meu Deus, Carla, eu não vi a sua pergunta. Me coloca de novo, tá? Que eu respondo. Eu não trabalho com PRM da maneira que vocês trabalham. Eu trabalho com problemas da farmacoterapia. Quais são os principais problemas da farmacoterapia? Baixa adesão, tá? Paciente que tira férias, tá? Dos medicamentos. Então, por exemplo, quer beber, quer fazer alguma coisa, ele tira férias aquele final de semana. Problema relacionado, né, por exemplo, dose. Então, o paciente faz dose errada. Então, ao invés de tomar uma sulfonilureia ou uma insulina na dose prescrita, ele faz dose errada. Também é muito comum. Principalmente insulina. Veja só que a primeira grande perda que o paciente tem sobre a evolução da doença dele é a retinopatia diabética. Ele vai perdendo a acuidade visual. Então você pensa que o paciente ele tem que virar, pegar uma seringa que tem umas letrinhas pequenininhas, igual essa caneta minha, ver aquilo e puxar o êmbolo até a dose da insulina que ele precisa administrar.
Então, quando o paciente já tem desenvolvimento de retinopatia diabética, isso aqui, gente, é um problema. Ele vira, ele não consegue enxergar a dose. Então, isso é um problema sério. Mais problemas que tem de acondicionamento de medicamento, metformina no congelador. Ixi, ó, muito. O metformina no congelador não, insulina no congelador. Tem muito, não pode, né? Acaba perdendo efeito. Deixa eu pensar mais aqui alguns PRMs ou problemas de farmacoterapia. Muito problema de hipoglicemia, então o horário de tomada às vezes interfere. Sabe por quê? Porque o nosso paciente hoje, paciente do SUS majoritariamente, ele é um paciente que não faz correção de dose de insulina conforme a alimentação dele. Então, veja só, hoje eu tenho que tomar, 10 unidades de insulina NPH ou regular que seja, mas o meu almoço é o meu almoço tradicional. Amanhã eu decido fazer uma dieta, então eu vou comer só salada. Então, eu aplico as mesmas 10 unidades, ou seja, eu vou fazer hipoglicemia. E no outro dia, eu aplico as mesmas 10 unidades e eu como uma feijoada. E aí, não vai adiantar nada, a feijoada vai fazer minha glicemia subir lá nas alturas. Por que isso acontece? Porque o nosso paciente hoje no SUS não faz a correção da dose de insulina conforme a contagem de carboidratos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar. Digita lá no Google, manual de contagem de carboidratos, tá? E aí, você vai fazer download desse manual e vai ver como que funciona essa contagem de carboidratos. É muito importante. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Carla... meu paciente do estágio fez 3 vezes a glicemia capilar e deu 120 em cada consulta. Na glicemia em jejum, foi feito na própria faculdade, deu 120. Devo encaminhar esse paciente? Não necessariamente, Carla. Como está muito dentro da meta, tá bem perto dele atingir a meta e ainda está dentro do valor aceitável, porque até 130 é aceitável, né? Veja que o desejável é abaixo de 100. Esse paciente está muito bom para você trabalhar medidas de mudança de vida, exercício físico, alimentação, tá? Exercício físico pelo menos 150 minutos por semana. Vocês não têm noção de como exercício físico muda o tratamento do diabetes, tá? Faça o seu paciente fazer exercício físico e uma boa alimentação, né? Quantidades adequadas de carboidrato, a proteína, bastante salada, pelo menos metade do prato tem que ser de salada, e exercício físico, seu paciente provavelmente vai chegar na meta terapêutica, tá bom, Carla? Deixa eu virar aqui. Beleza, mais uma. Estresse e hiperglicemia da Andréia. Ela mandou mesmo, tá até aqui anotado em algum lugar, mas ela mandou de novo. Que bom que eu lembrei. Estresse e hiperglicemia. Gente, tem uma relação direta, tá? A gente tem que lembrar que nós somos seres extremamente influenciados pelo estresse. Existe até um termo, estresse pós-cirúrgico. Já ouviram falar? Por quê? Isso mexe com o nosso metabolismo como um todo. Então, o paciente que tem muito estresse, que vive sob pressão, ele tem, de fato, dificuldade para controlar a glicemia. E não só o estresse psicológico, mas estresse de internamento, estresse de parar no hospital, estresse de cirurgia. Então, tem que ficar atento porque existe essa correlação. Para esses pacientes, tá bom? Como que é o nome? Andréia. Andréia, o que você vai fazer? Pedir o diário glicêmico e acompanhar momento do dia por momento do dia. Por quê? Porque eu tenho que ver onde que está estourando essa glicemia. Se é um paciente internado, aí ele vai fazer a correção com base na glicemia capilar do momento e a enfermagem que cuida disso, porque no hospital geralmente existe um protocolo de prescrição ali de unidades de insulina conforme a glicemia capilar do momento, ou o que eles chamam de destro, tá? Beleza? Vamos só mais umas 2 perguntas. Qual é o melhor esquema de insulinização? Como fracionar a dose total entre as refeições, entre a rápida e a regular? Diego, eu gostaria muito de responder sua pergunta, mas é muito complexo. Na realidade, isso é uma aula de 8 horas para eu te explicar, mas de uma maneira simples, eu vou tentar simplificar. Sempre quando a gente simplifica, a gente perde alguma informação muito relevante, mas de um modo geral, hoje a gente
trabalha da seguinte forma. Primeiro corrija. Primeiro esquema de insulinização é uma dose de ação longa à noite ou pela manhã. E é o que o médico vai fazer. Então vai colocar uma NPH à noite ou uma NPH pela manhã, que a NPH é intermediária, ou pode ser uma glargina à noite, uma glargina pela manhã. E aí vai fazer o quê? Vai ver como que se comporta a glicemia de jejum ou a glicemia pré-jantar, tá? E aí, depois disso, vai pensar na insulinização com insulina rápida ou regular. Por quê? Pensa num prédio. O prédio, ele tem que ser construído da base, tá? Então, se eu penso lá na fundação do prédio, eu estou pensando na insulina de ação intermediária ou ação longa. E aí, depois eu pego, né, o médico vai fazer a prescrição para corrigir a insulina pós-prandial, que seria os andares do prédio. Não adianta eu inverter isso. Então, aquele negócio de esquema de 2/3, 1/3, isso já não é mais utilizado, tá? Inclusive, põe em risco do paciente de fazer hiper ou hipoglicemia em determinados horários do dia. Então, a melhor forma de corrigir é ainda com contagem de carboidratos, que eu citei agora há pouco, e mantendo a insulina basal bem controladinha, tá bom? Como eu disse, eu reduzi bastante. Eu posso fazer uma live só disso, inclusive, se vocês quiserem depois, tá bom? Muito bem, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida bacana aqui. Vamos lá. Carla, Miriam. A partir de qual valor... Aqui, ó, a Miriam, né, uma pessoa que eu não respondi ainda. A partir de qual valor de glicemia capilar se deve encaminhar o paciente para o hospital? A partir de 200, tá? Eu sei que às vezes aparece paciente com 300, com 400, ele tá em pé bom da... Ó, você fala que tá tudo jóia com ele. Mas a partir de 200, para muitos pacientes, já pode ser o limite entre ele ter uma complicação aguda do diabetes ou não, tá? Então, a partir de 200, ele tem que ser encaminhado. Seja para o hospital, seja para uma unidade básica de saúde, onde o médico ele vai fazer um manejo ali. A gente sabe que em algumas unidades acaba fazendo esse manejo, mas ele não pode ficar na farmácia. Não é mais atendimento em farmácia, é até 200 apenas, tá bom? Muito bem. Diego, pode deixar, eu vou marcar aí. Deixa eu ver, boa ideia falar sobre o uso dos tipos de insulina. Posso falar, tá bom, Daniel? Vou marcar, agora eu vou tentar fazer lives semanais, tá bom? Com diversos temas. Então, se vocês tiverem alguns temas aí que gostariam que eu falasse, pode ser diabetes, hipertensão, manejo de problemas de saúde autolimitado, deixa eu ver o que mais, sei lá, asma... O que vocês acharem, o que vocês tiverem dificuldade. Então você manda pra mim, tá? Tem lá no grupo do Instagram, tem aqui quando eu comentar, pode me mandar direct, ou colocar aqui embaixo nos comentários agora o que você gostaria, e eu faço a live pra vocês, e a gente vai aprendendo toda semana, tá bom? E pra você que chegou no meio, perdeu, ali, o antidepressivo também é uma ótima live. Inclusive, eu tenho uma colega que sabe muito, que é a Cíntia, eu não sei nem se ela tá aqui, eu posso convidar ela para fazer uma live ao vivo também com vocês sobre esse tema bem bacana, tá? E para você, por exemplo, o Lionel, que entrou agora, falou, pena que eu só pude entrar agora, eu vou deixar essa live gravada aqui no Instagram, não vou deletar, tá bom? Pra gente aprender mesmo. E eu vou deixá-la também no canal da Supervisão Clínica no YouTube. É só você entrar em www.youtube.com/c/supervisão clínica e ela vai ficar lá gravadinha pra gente estudar depois, quantas vezes quiser, tá bom? Então, um abraço pra vocês, boa noite. Ali tem vários temas aparecendo que eu tô gostando, antibiótico, profilaxia de TEV, posso falar de várias coisas assim, tá bom? Então, boa noite. Muito obrigado por estar aqui, por aprender. Fico muito feliz, né? A gente teve uma grande audiência aqui durante esses minutos e tenho certeza que colaborei com vocês e vocês ajudaram os colegas também com essas dúvidas. Ficou muito bacana. Se eu não respondi a sua dúvida, me desculpa, é porque é muito tempo e o Instagram corta, tá bom? Isso aí, então tá bom. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite.